Boa noite, amados. Tudo bem com vocês? Não estamos de folga, não estamos de férias. Estamos aqui para dar um pouquinho das nossas aulas, tá? Então vamos iniciar nossas aulas orando. Pai querido, Pai amado, Tu estás no controle de todas as coisas e nada, absolutamente nada é impossível para Ti, ó Pai. Tu mostraste isso nos tempos atrás, quando Tu abriste um mar, quando tu fizeste aquele povo pequeno ganhar guerras. Pai, esteja conosco, Pai, nesta crise. Nós sabemos que Tu tens o poder, todo o poder está nas Tuas mãos, ó Pai. Agora eu peço por esta aula. A Tua palavra diz que a Tua palavra não volta vazia. Portanto, Pai, que seja acolhida esta palavra no espírito de cada um dos alunos e possa dar fruto, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, como vocês sabem, hoje eu vou fazer uma pequena recordação, porque alguns alunos não vieram, também tivemos novos alunos, e eu vou falar do que nós estamos falando. Nós estamos fazendo uma matéria sobre o que nos ensina as últimas palavras de Jesus, antes de Ele morrer. O que Ele quis nos ensinar? Então, primeiro nós temos que fazer um cenário. Lembra que eu sempre gosto de fazer um cenário, né? E esse cenário vai fazer com que vocês entendam o ponto que nós vamos chegar. Estou sentindo falta, claro, da Gina na primeira fileira, do Alexandre que está doido para fazer perguntas, saudades do Fábio, da Ritinha, do pastor, ou melhor, como eu chamo, apóstolo Valdomiro. Nós temos o apóstolo Valdomiro aqui. Então, minha gente, apesar de estarmos em vídeo, eu amo muito vocês, estou com muitas saudades, né? Então, vamos voltar para a nossa lição. O que nós vimos? O que nós estudamos? Os novos alunos, aqueles que perderam a aula, nós vimos, estamos estudando desde a ceia de Jesus, o caminhar de Jesus desde a ceia. Nós falamos sobre Judas, nós falamos sobre Pedro, nós vimos a vida de Pedro. Lembra que nós tivemos até aqui a presença do Valdemir e uns defendiam Pedro, outros acusavam Pedro, e foi muito legal, né? Foi a primeira voz do aluno. Aí nós falamos, aí fomos para o jardim do Getsemane. Vimos dentro do jardim de Getsemane, vimos a prisão de Jesus. Depois vimos Jesus diante de Caifás e Anás. Aí vimos também o julgamento de Jesus no Sinédrio, diante de Pilatos, Herodes. Depois ele voltou para Pilatos. E nós vamos ver que em todos esses lugares, Jesus deixou sua marca. E esses são os passos que nós temos que seguir. Lembra-se que quando Jesus estava diante de Pilatos, de Herodes, e fazia uma porção de perguntas, e ele ficou calado. Não houve murmuração do lado dele. Não houve palavras de baixo calão. Não houve palavras de vingança. Ele ficou calado. Mesmo ali no jardim de Getsemane, quando ele foi preso, nós vimos que Pedro cortou a orelha do Malco. Todo mundo podia bater palma, é isso aí, mas não. Ele foi e curou. Sabe também, nessa história toda, nós vemos a graça de Deus na vida de Barrabás. Quem deveria ir para a cruz? Era Barrabás. Barrabás foi salvo por causa da graça de Deus. A graça de Deus. Então você percebe que Jesus recebeu com resignação, obediência, o propósito de Deus. Todo o propósito de Deus estava em Jesus Cristo, ou seja, em salvar-nos. Lá dizem Isaías 53, vamos lá abrir as nossas Bíblias. Isaías 53. Diz o seguinte, no versículo 11. Diz o seguinte: Ele
verá o fruto, ele é Jesus, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, que é Jesus, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, hoje nós vamos começar a falar sobre a crucificação. Nessa lição, essa seria a primeira lição que eu vou dar, vai ser uma lição um pouco explicativa sobre o local, sobre o que era crucificação, como fazia a crucificação. A crucificação era a forma mais vergonhosa e dolorosa de executar um criminoso. Jesus não apenas morreu, mas teve uma morte de cruz. Lá em Filipenses, vamos lá ver Filipenses 2:8, o que fala? Filipenses 2:8 diz o seguinte: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Não se costumava crucificar romanos. Aliás, a crucificação era uma pena tão degradante que sequer era mencionada nas altas rodas da sociedade. Como já vimos, e como a Bíblia nos mostra, Jesus foi conduzido para fora da cidade até o local de execução, chamado Gólgota. Esse é um nome hebraico, caveira, lugar de caveira, é um monte também chamado Monte da Caveira, porque se você ir na geografia bíblica, principalmente mais antiga, você vai ver que naquela montanha tinha uma caveira, parecia uma caveira feita mesmo, com os olhinhos e tudo. Hoje está um pouco destruída, mas se você pegar uma foto bem antiga, você vai visualizar muito bem essa caveira. Exigia-se que o prisioneiro carregasse a própria cruz, pelo menos uma trave, algo da cruz, e que levasse pendurado ao pescoço uma placa declarando seu crime. Essa mesma placa era então fixada sobre a cabeça, lá na cruz, colocava lá aquela travessa, para que todos pudessem ver o que dizia, ou seja, a condenação deste indivíduo. O que estava escrito na placa? Nós vemos lá em João 19:17, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Em 3 línguas, hebraico, latim e grego. Os 4 evangelhos mencionam essa placa. Cristo foi declarado rei em todos os idiomas, ou seja, a mensagem foi a mesma, mas os idiomas, lógico, indiferente, uma vez que Jesus é o rei de todos os povos. Tem um teólogo que diz que esse foi o primeiro folheto evangelístico. É preciso considerar também que o gesto de carregar a cruz era um sinal de culpa, e nós sabemos que Jesus não era culpado. Apesar de o registro bíblico não dizer com detalhes, ao que parece, Jesus não conseguiu carregar sua cruz. E por isso estava atrasando o grupo. Não poderia haver atraso naqueles tempos, nessa execução. A Páscoa estava para ser celebrada. E os líderes religiosos, sacerdotes, não queriam que o seu dia fosse profanado por cadáveres criminosos. Quando nos lembramos de que Jesus havia passado a noite toda acordada e que havia sido açoitado, cuspido, torturado pelos soldados, podemos concluir que ele estava realmente muito exausto. Quando pensamos em tudo que Jesus já havia sofrido desde a sua prisão, não é de surpreender que suas forças tenham faltado. Por certo, ele poderia ter chamado 10.000 anjos para livrá-lo daquele lugar. No entanto, ele suportou
de bom agrado o sofrimento em nosso lugar. No entanto, havia um propósito mais elevado por trás desse ato. O condenado carregava a cruz, pois carregava a cruz. Essa cruz que Jesus foi pregado, símbolo de salvação. Os romanos usaram um dos mais dolorosos métodos para matar Jesus. Vou consertar o que eu estou dizendo. Foram sacerdotes que pediram que crucificasse Jesus. Quando você vai lá em João 19, 6 fala, e os sacerdotes disseram, crucificai-o, crucificai-o. A crucificação era utilizada naquela época por muitas nações. Entre os judeus, assim como entre os romanos, a crucificação era considerado o modo mais terrível de morrer. Contudo, era ainda mais horrível para os judeus, em razão do texto da lei estipulando que o que for pendurado no madeiro é maldito. Isso está escrito em Deuteronômio 21, versículo 23. Vou contar também um pouco da história. A crucificação foi abolida por Constantino, o último, no final do seu reinado, quando ele se disse cristão e ele respeitava a cruz. Vamos voltar a falar da crucificação. Antes de ser crucificado ou crucificada, a vítima era açoitada com chicotes de tiras de couro, muitas vezes encravados com prego ou pedaços de ossos, a fim de aumentar a dor. No caso de Jesus, entretanto, isso não deve ter acontecido. Na hora da execução, o condenado era deitado sobre o madeiro e os braços eram abertos, amarrados sobre a trave horizontal. Essas cordas serviam para o condenado, quando fosse pregado os cravos, não tirasse a mão. Então, eles amarravam as mãos para elas ficarem bem presas, para quando fossem pôr o cravo. Os cravos eram pregos de ferro quadrados, cerca de 20 centímetros. Havia casos, esse é muito interessante, havia casos que eu queria ser crucificado, não usavam cravos. Sabe o que eles usavam? Cordas. Se a perfuração com pregos era mais doída no início, com a amarração ocorria o contrário. Uma vez que nesse caso o indivíduo era deixado para morrer por exaustão, processo que poderia levar dias para se completar. Há registros históricos que citam exemplos de pessoas que sobreviveram 9 dias pendurados numa cruz, sem comer, sem beber, você já imagina, né? Vamos falar sobre a morte pela crucificação. Parece incluir a soma total de todos os sofrimentos que o corpo humano pode experimentar. Cãibras, febre, tormentos prolongados, insônia, claro, e também vergonha pública. Cada movimento provocava novas torturas, doía todo o corpo. Assim, para acelerar a morte, os soldados ou os executadores algumas vezes quebravam as pernas do condenado com um pau pesado. Jesus foi crucificado por volta das 9 horas da manhã e permaneceu na cruz até as 6 horas da tarde, sendo que do meio-dia às 3 horas houve trevas sobre toda a terra. Está lá escrito em Marcos 15, de 25 a 31. Mais tarde vamos falar outra vez sobre isso. Nessa cruz, o Filho de Deus pagou, gente, pelos pecados do mundo. E desse modo, também declarou o amor de Deus pelo mundo. Nós não somos salvos por sentir dó, pena de Jesus.
somos salvos porque nos arrependemos de nossos pecados e cremos em Jesus Cristo, o substituto, sem pecado algum. É aquele Cordeiro que veio ao mundo para tirar o pecado do mundo pessoal. Os evangelhos deixaram de lado qualquer descrição de horror daquela cena da crucificação. Só enfatizam o significado da morte de Jesus. Portanto, a morte de Jesus é que sempre os evangelhos querem colocar, né? Querem colocar em destaque. Voltando a falar da crucificação, alguns detalhes a mais. 4 soldados realizavam a tarefa brutal da crucificação. Geralmente as vítimas, no frenesi da dor, gritavam palavras de maldição contra aqueles algozes e os espectadores. Mas Jesus era diferente. Vamos lá ver Isaías 53, para você ver que realmente essa profecia foi cumprida. Lá em Isaías 53, fala o seguinte, pode abrir sua Bíblia, 53, versículo 7. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Vocês percebem que nesse versículo, 2 vezes fala. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Embaixo diz a mesma coisa. Muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Então vocês veem que Jesus, ele mesmo diante ali de dores, ele não falou nada. Não abriu a sua boca. As 3 cruzes foram colocadas no chão. E aquela que pertencia a Cristo ficou no meio. O fato de Jesus ter crucificado com 2 ladrões conhecidos só fez aumentar a vergonha. Que vergonha? Ele não tinha feito nada. Junto com ladrões, malfeitores. Mas tudo isso foi para cumprir o que Isaías diz em 53, 12. Por isso, eu lhes darei muitos como a sua parte, com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercediu. Então ele foi contado com os transgressores, ou seja, ele ficou como se tivesse feito alguma coisa má, né? Então ele foi tratado como um criminoso qualquer. Despojados de sua roupa, Jesus foi deitado sobre a cruz, com os braços estendidos ao longo do travessão e a ponta de um prego de ferro foi colocado na palma da mão. Então um golpe poderoso de um martelo fazia o prego de ferro atravessar as carnes, os tendões e ossos e entrar firmemente na madeira. Então vocês podem perceber que ele foi. Depois ele era crucificado naquela haste horizontal. Depois aquela haste horizontal era pregada na vertical. E depois era por meio de cordas, já tinha um buraco feito, era colocado aquela haste grande. E ao colocar aquilo, o corpo balançava e as dores eram terríveis. Ali Jesus ficou pendurado entre a terra e o céu, um espetáculo para os homens e anjos. Suspenso entre a terra e o céu, desprezado pelos homens e abandonado pelo próprio Deus, que nós vamos ver isso mais tarde, por causa de nossos pecados. Jesus suportou dores terríveis e vergonha indescritível, até morrer pelos nossos pecados. Entenda uma coisa, meus irmãos. Ele morreu não porque Jesus o traiu,
por ganância, nem porque os sacerdotes entregaram por inveja. Morreu não porque Pilatos o condenou por covardia, nem mesmo porque os soldados o açoitaram com crueldade. Morreu porque o Pai o entregou por amor. A cruz é a maior expressão do amor de Deus aos pecadores e a mais severa expressão da ira de Deus contra o pecado. Lá no Gólgota, que Jesus pagou a minha, a tua dívida e triunfou sobre o diabo. Estão vendo, gente? Lá no Gólgota, Jesus triunfou a minha dívida, a dívida do Alexandre, a dívida da Patrícia, a dívida da Luana, a dívida da Giselda, da Heron, sobre o diabo. Foi ali que ele abriu para nós um novo caminho. Ele abriu para mim, para você, para todos aqueles que seguem Jesus Cristo, um novo caminho, que mais tarde também nós vamos entrar neste assunto. A cruz não foi a sua derrota, não foi a derrota de Jesus, mas o palco, um palco em que ele esmagou a cabeça da serpente e adquiriu para nós vida eterna e redenção. Que maravilha, né, gente? Que maravilha. Vamos falar um pouco dessas 3 cruzes. As 2 cruzes nas extremidades pertenciam ao ladrão. Então, eu vou falar da primeira cruz, e eu vou colocar à esquerda, tá? A Bíblia não fala, mas eu vou colocar na esquerda. Essa primeira cruz, eu vou falar que é o malfeitor que não se arrependeu. O que ele representa? Ele representa o poder e a brutalidade do pecado. O pecado cega, endurece o coração. Isso a gente pode ver. Você peca numa coisinha, se você não confessa, aquilo vai se tornando cada vez fechando mais o teu coração. É quase inacreditável que o homem perante a morte, que poderia ser salvo, recusou a oferta que lhe foi feita. Podemos até pensar que ele poderia ter ouvido Jesus. Quem sabe antes dele ser preso, ele andando pelas ruas de Jerusalém, por ali, ele deve ter ouvido falar de Jesus. Ele poderia ter visto até os milagres de Jesus. Além disso tudo, lembra daquela inscrição na placa que Pilatos escreveu, que ele era Jesus, e o rei? Mas ele não quis saber. Então, a primeira cruz mostra também a necessidade da morte para o pecado e para a reconciliação. E ele não quis saber. Foi oferecido a salvação e ele não quis saber. A segunda cruz, quero dizer, essa que está do outro lado, e eu te falei para vocês, a da esquerda pertencia ao malfeitor, e da direita é do outro ladrão, que você sabe o que vai acontecer com ele. Aceitou a oferta da salvação. Representa o poder da fé. Mais tarde eu vou falar desse segundo malfeitor. A cruz que está no meio, entre os 2 malfeitores, onde está pregado o nosso Senhor Jesus Cristo sem culpa, representa o poder do amor. Só através do amor o impossível se torna possível. Jesus Cristo sempre tem que ser o centro de nossa vida, da nossa vontade. Os nossos olhos têm que sempre estar voltados para Ele. A minha vontade tem que estar sempre voltada para a vontade dEle, pois Ele é o autor e consumador de nossa fé, como diz em Hebreus 12:2. Através do maior ato de amor, Jesus conseguiu reverter a difícil situação na qual nós encontrávamos, na qual todos os pecadores se encontravam, longe de Deus, longe da vida eterna.
Agora eu vou continuando a falar sobre o cenário de Jesus na cruz. É gratificante falar sobre a maior e mais perfeita obra que foi realizada em toda a história da humanidade. Esta obra Jesus realizou quando, sem nenhum pecado, carregou em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados. Ou seja, na cruz, ele levou os meus pecados, os seus pecados, os pecados do passado, os pecados do presente e os pecados do futuro. Observe que interessante. Para descrever o milagre e a maravilha da criação do mundo, lá no princípio da Bíblia, tem 25 versículos. Para descrever o caminho da reconciliação do pecador com Deus, quanto tempo levou? Só no tabernáculo que mostra. Tabernáculo é um maravilhoso, porque mostra Jesus ali. Jesus é a luz, Jesus é o sacrifício, Jesus é o pão, Jesus é a presença dele. Enfim, o tabernáculo não é só uma construção. Tabernáculo é Jesus, mostrando Jesus no Velho Testamento. Só no tabernáculo há mais ou menos 50 capítulos. Por aí vocês verem. Agora, Deus custou muito mais possibilitar o pecador voltar a Deus do que criar um mundo com toda essa beleza. Para criar um mundo, bastou Deus falar. Faça, disse Deus, assim se fez. Para salvar um pecador. Não bastou Deus somente falar. Houve uma ação. Que ação? Cristo teve que dar a sua própria vida, teve que ser maltratado, zombado, cuspido e ofendido. Lá no Gólgota, o drama continuava a desenrolar-se. A maioria da multidão parava, olhava, e eles ficavam, quem é esse? Alguns balançavam a cabeça e blasfemavam. Outros zombavam e falavam que ele, se fosse de fato o Filho de Deus, o Rei, saísse daquela cruz. Outros diziam, salvou a si mesmo. Não pode salvar-se agora? Salva-se. Tudo isso você pode ver em Mateus 27, do versículo 44 e 44. Não havia voz de simpatia, mas somente ingratidão, blasfêmia e desrespeito. Nesse cenário da cruz, nós vamos encontrar as últimas 7 palavras de Jesus na cruz. E nós vamos querer saber o que nos ensina essas últimas palavras. Por que Jesus falou essas palavras? O que ele quis dizer? O que ele quis deixar de ensino para nós? Bem, amados irmãos, esse assunto será para a próxima aula. A primeira, que será a primeira palavra de Jesus para nós. Então, vamos encerrar a aula de hoje. E segunda-feira estaremos aqui neste mesmo horário. Não falte, tá? Você que está em casa preguiçoso, larga de ser preguiçoso, volte aqui para a aula. Estamos com saudade de vocês. Há quanto tempo nós não vemos? Valerinha, quanto tempo? Você estava nos Estados Unidos? Quanto tempo, menina? Estamos com saudades. Heron, também estou com saudade de você. Deus abençoe a todos, tá? Que Deus... e vocês em casa, orem e orem. Jejuem para que essa crise passe. Porque o nosso Deus é poderoso para transformar todas as coisas. Vão na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Beijão a todos.